Agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Diga graças a Deus. A Ele e para Ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos falar em cima deste tema que está aí, ok? Preste bastante atenção em tudo que você vai ouvir em nome de Jesus. A disputa da eleição 2022 de muitos fake news. Esse é o tema que eu quero abordar com a ajuda do Espírito Santo sobre este assunto muito sério e perigoso. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eleição de 2022 disputa para presidente da República do Brasil entre Lula e Bolsonaro foi uma eleição das piores de todas as histórias do mundo político, porque esta eleição foi a eleição de muito fake news nas plataformas, no TikTok, Kawaii, YouTube, Twitter, Facebook, todas as plataformas, WhatsApp. As eleições no tempo dos nossos pais e avós não existiam essas plataformas. E hoje as pessoas pensam que a internet é terra sem lei. E houve muito fake news, muito medo que o Lula ganhasse. E houve muito fake news dizendo, olha, no mundo religioso, a moda era essa, olha, se Lula ganhar, ele vai fechar as igrejas. Vai perseguir os cristãos. E nós que lemos Bíblia, estamos trabalhando contra as profecias, nós estamos lutando para que as profecias não se cumprem, porque queira você ou não, virá, sim senhor, sim senhora, a grande perseguição contra nós evangélicos, cristãos, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, da direita ou da esquerda que vai vir, mas haverá, sim senhor, haverá, sim senhora, uma grande perseguição aos cristãos, porque é na grande perseguição que nasce a igreja do arrebatamento. Então, muitos cristãos, com medo de ser perseguidos, apoiaram o lado da direita. E qual é o problema nisso, irmã Josia? Qual é o problema apoiar a esquerda ou a direita? O problema é o perigo do fake news, da mentira, do ódio entre nossos próximos, nossos irmãos, né? E pela lógica, quem ia ganhar as eleições era o da direita, o Bolsonaro, o qual foi adorado como um Deus dentro das congregações da maioria, onde fizeram da igreja comitê político para interesse partidário, fizeram das igrejas comitê político para interesse partidário, querendo que o seu candidato da direita ganhasse. E pela lógica, ele iria ganhar. E foi muito acirrada a disputa. Mas o próprio Deus Jeová não permitiu por causa da idolatria dos cristãos, idolatrando o homem. O que fizeram para defender o político fosse para falar do evangelho, teria ganhado muitas almas. Porque não importa se você é defensor de Bolsonaro ou de Lula, mas você não pode misturar a religião com política. Você não pode botar nos púlpitos da igreja um político, porque quem defende a igreja não é o político da direita nem da esquerda. Quem defende a igreja é o Espírito Santo de Deus. A solução da igreja não vem de político da direita ou da esquerda. Não importa se você votou no Lula, no Bolsonaro. O seu voto é democrático. Então eu não tenho que ficar com raiva de você porque votou na direita, você não tem que ficar com raiva de mim porque eu votei na esquerda, você que votou na esquerda não pode ficar. Cada um vota em quem quiser, que seja livre o seu voto. Agora o que não pode é fazer da igreja um comitê político
Eu acredito que quando um político vai na igreja, é porque tem isso por detrás das cortinas de fumaça, ou não. Aí o pastor vai obrigar as ovelhas a votar no seu político, porque ele está sendo beneficiado. E essa eleição de 2022 foi uma eleição que trouxe muita divisão entre os povos e no meio evangélico também, onde muitos crentes saíram das igrejas por causa dos seus pastores, que era doente pelo presidente da direita, onde ameaçaram que se votasse da esquerda seria expulso. E a moda em muitas congregações era essa: o crente que votar na esquerda, ele não é considerado meu irmão. O crente que vota na esquerda, ele é meu primo. E muitos que queriam votar na esquerda ficaram amedrontados com tanto fake news de que a esquerda ganhasse ia fechar as igrejas. Quem está fechando as igrejas são os senhores, 99% dos líderes pregando judaísmo, pregando dízimo, a igreja dierista, a igreja dierista, a igreja dizimista, está trabalhando contra o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Quem vai fechar as igrejas é a religião misturada com a política, porque a grande perseguição vai vir da política contra a igreja. O Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. E o sistema político está preparando o mundo para o anticristo. Guarde isso. Eu sou contra o pastor ser político. Eu, Josias Dias, sou contra um cristão querer ser vereador, querer ser prefeito, querer ser deputado, senador. Mas eu sou a favor a um vereador, um prefeito, um deputado, um presidente aceitar Jesus como Salvador. Eu sou a favor do político querer ser crente, cristão, aceitar Jesus, mas eu sou contra o cristão querer ser político. A política não é para nós cristãos estar se envolvendo, porque o nosso defensor não é político, o nosso defensor é o Espírito Santo. A nossa solução, salvação, a nossa arca, a arca da salvação da igreja é o arrebatamento. A nossa esperança é o arrebatamento, não é? A nossa esperança não é o político. Os políticos vão passar, Lula vai passar, Bolsonaro vai passar e viram outros. E nós cristãos que lemos Bíblia, que lemos a palavra de Deus, somos mais fáceis de ser enganados do que o povo do mundo. Conhecemos a verdade, mas somos enganados. O anticristo não vai ter dificuldade de enganar os cristãos. Não toda uma maioria serão enganados pelo anticristo. Então, meus amados, meus queridos, a eleição de 2022 trouxe muita divisão entre os povos de um estado e outro. E quando o presidente atual Lula ganhou, houve uma grande perseguição contra o povo nordestino. Muito discurso de ódio contra o povo nordestino. Né? Os nossos irmãos gaúchos perseguiram com força os nossos irmãos nordestinos. Mas por quê? Eles têm culpa? Não, a culpa foi dos fake news, que embaraçou a mente de muitos. Os fake news que trouxe essa divisão, porque os nossos irmãos gaúchos são nossos irmãos, são ser humano. E trouxe essa divisão, esse ódio pelos nordestinos, o fanatismo religioso pelo político, o fanatismo da população pelo político. E se você olhar na internet, na eleição de 2022 foi muito fake news e muito discurso de ódio quando o Lula ganhou as eleições. Né? Onde muitos pastores famosos da televisão, dos congressos, profetizaram que o da direita iria ser o presidente. E por que não foi? Porque esta eleição também serviu para desmascarar muitos falsos profetas. Essa eleição 2022 serviu para desmascarar muitos falsos ungidos, pastores, que se julga ser o anjo da igreja, ser ungido de Deus, e mentiram. Aí eu pergunto como é que o Bolsonaro vai querer ser um cristão de verdade, se ele é testemunha de falsas profecias que veio para ele que ele iria ganhar a eleição e não ganhou.
E se não ganhou foi porque o espírito da mentira falou na boca de muitos pastores. As eleições serviu para desmascarar muitos falsos pastores, serviu para afastar muitos cristãos da igreja, falta de amor de líder pelas ovelhas. E era muito ódio. Veja o que rolava nas plataformas depois que o Lula ganhou as eleições. Trouxe muita discórdia entre a família, entre os evangélicos, entre um estado contra o outro. Eu vou mostrar só a vocês um pouco desse áudio e vou comentar em cima. Os nordestinos iam ajudar, eles mais que ajudou, o Bolsonaro ajudou. Os caras fazer uma palhaçada dessa. Tomara que pegou a pandemia só nos Nordeste e mata eles tudo. Esses nordestinos têm que morrer metade, onde é que se viu? De onde veio a abstenção? Os caras, 66% pro Lula. Esses caras não merecem. Tem eleição, quando passa a eleição, eles vêm pro sul. Pegar emprego aqui. Esses nordestinos têm que morrer tudo de fome, tem que desmembrar o Nordeste do Brasil. Tá um pouco da vergonha. Podia cair uma bomba, velho, uma bomba. Tem uma guerra, matou os nordestinos tudo. Tinha que dar um furacão lá no Nordeste, quebrar aquelas posições de São Francisco e tudo lá. Bando de passa-fomes do Nordeste, entendeu? Parabéns pra vocês. Agora, não vem aqui pro Sudeste vender sua rede, não, amor. Continua aí, na cidade de vocês, tá bom? Não vem pra cá, não. Bando de miséria, pobres, fudidos da casa do caralho. Continue no Nordeste de vocês. Bando de cabeça chata do caralho. Continua aí, aonde vocês estão. Tá bom? Fica aí. Não vem pra cá, não. Não vem pro Sudeste vender a rede de vocês, não. Bando de pobres fudidos. Passa fome, tá? Vai depender de Bolsa Família pro resto da vida. Vocês gostam, sabe de quê? De esmola. Vocês não gostam de carteira de trabalho. Vocês não gostam de trabalhar, não. Desgraça. Aqui, ó, em final do ano, eu vou pro Nordeste passar férias. E sabe quem é que vai me atender? Vocês, numa mesa de bar. Entendeu, amor? Sabe quem é que vai esmolar quando eu estiver passando com o meu carro? Vocês, seus bandos de fudidos. Vocês que vão esmolar nas praias que eu vou sair do Sudeste e vou curtir. Sabe quem é que vai esmolar? Vocês. Sabe o quê? Porque vocês merecem. Vocês merecem pedir esmola, como sempre. Tá bom? Nós vamos sair daqui, vamos curtir no Sudeste como turista e vocês como pedinte. E aí vai, meus queridos. Agora, porque os nossos irmãos lá do Sudeste, nossos irmãos gaúchos, ficaram com tanto ódio de nós nordestinos. Por quê? Porque devido às fake news, porque eles ficaram com medo do Lula ser o presidente do Brasil devido a fake news. A metade do povo brasileiro ficou com medo que o Lula ganhasse as eleições, porque foi muito fake news. Dizendo primeiro que o fake news em cima da religião, que ia fechar todas as igrejas. E muitas barbaridades, isso trouxe esse ódio. Mas os nossos irmãos gaúchos, eles não têm esse ódio por nós nordestinos. Isso aí foi alguns. Mas devido ao medo que eles ficaram, e você vê aí, dizendo que o Brasil ia virar uma Venezuela, e que ninguém ia comer carne, e muita coisa. E nós vemos hoje aí o que o fanatismo por política faz entre os seres humanos, o que o fanatismo faz, o que o fake news faz, mas eu creio que o sistema vai tirar essa nossa liberdade que nós temos de fazer vídeo de graça, de ter nosso canal, devido a isso aí. Porque isso não pode continuar. Então, meus queridos, as eleições de 2022
trouxe entre o povo do Rio Grande do Sul, né, essa divisão entre nós nordestinos. Se você for olhar no Google aí, os discursos de ódio foram muito, porque eles ficaram com medo do presidente da esquerda ganhar essa eleição, e ele ganhou, porque foi plano de Deus, foi permissão de Deus, e queira ou não, ele é o nosso presidente. Eu, Josias Dias, nem votei no Lula, nem no Bolsonaro, eu não gosto de política, e eu acho que no dia que as testemunhas de Jeová se envolver na política, como os Assembleanos, Batista, Universal e outras igrejas se envolver, o mundo vai ficar de cabeça para baixo, porque nós chamamos de seita o STJ, mas graças a Deus eles não se envolveram em política. Eu não estou aqui para defender placa de religião, de igreja, de congregação, não. Eu estou aqui para pregar o evangelho, abrir os seus olhos. Vote no seu candidato, mas não odeie o seu irmão porque ele votou no candidato que não é o seu. Vamos parar com isso, gente. O que vale é o amor ao próximo. E que estas eleições sirvam de exemplo para nós. Essa disputa da eleição de 2022 entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro, trouxe discórdia, ódio contra o povo nordestino. Fizeram da igreja comitê político para interesse partidário. Os pastores tiraram Jesus do púlpito e botaram político. E perderam muitos membros, muitas ovelhas. Então, essa eleição serviu para desmascarar muito falsos pastores, falsos profetas que profetizaram que o da direita seria eleito e não foi. Por que não foi? Porque foi o espírito da mentira que falou na boca deles. Então, não se use, deixe Deus lhe usar, mas não se use. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Foi uma eleição que trouxe muito fake news, meu irmão. Muito fake news. E nós que não pesquisamos, não gostamos de ler jornal, assistir jornal, somos presa fácil de acreditar. Não devemos acreditar em tudo que se ouve, sem que antes tenha as provas concretas daquilo. Então, meu amado, meus queridos, o estado do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, o estado do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, é um dos estados menos evangelizado, que não tem tantas igrejas assim, ou melhor, não tem igreja pregando o evangelho da graça. Se tem, está pregando o evangelho de fariseu. Se tem igreja de diarista, igreja dizimista, pregando o evangelho de fariseu, dízimo, pregando amor ao dizimista. Pastores que pregam dízimo, ele não tem amor pelas almas. Então, meus queridos, você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com nossos irmãos gaúchos, onde uma barragem rompeu e no mesmo momento com muita chuva, aí misturou as águas da barragem com a água da chuva, destruiu praticamente a cidade inteira. O povo foi avisado que ia ter enchente, mas na verdade a gente não bota muita fé. Mãe de família cuidando do seu jantar, com os bebês na sala, no sofá, saberia que ia vir uma enchente, mas não tinha noção que ia ser essa coisa toda, esse estrondo todo, esse terror que foi. E o que o senhor quer dizer com isso, irmão Josias? O que eu quero dizer é que a barragem rompeu lá no Rio Grande do Sul e acabou matando muitas famílias gaúchas, muitas famílias, aquele povo do Rio Grande do Sul. E teve vídeo aí na internet, alguns nordestinos achando bom, dizendo, aí vocês desejaram mal para nós, aí o que aconteceu com vocês? Tudo isso por causa de fake news, tudo isso por causa da idolatria a uma eleição.
Idolatria a um político, onde fizeram do político um Deus. Nós não podemos fazer do Lula um Deus. Nós não podemos fazer do Bolsonaro um Deus, ou de quem quer que venha. Está adorando a homem. E aí, a tragédia que está lá é de partir o coração. Se você for olhar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você chora. Você tiver o coração de pedra, você chora. Ajude os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Tem muitos famosos aí ajudando, graças a Deus. O nosso presidente Lula está lá ajudando. Tem muito YouTube ajudando, mas também tem os oportunistas querendo like, querendo aparecer. Os oportunistas que dá com a mão e passa no rosto da outra, mas não é, deixa isso para lá. Mas de qualquer forma que ajude, mesmo que esteja fazendo isso, ajude, agora que não pode. Eu sei que tem gente oportunista que está se promovendo em cima disso aí, pedindo Pix, o povo manda Pix, e eu acredito que tem pessoas que desviam aquela quantia. Mas o mais grave é os oportunistas. Eu vi uma matéria, pessoas de lá mesmo, dos irmãos gaúchos, aproveitando essa situação, roubando, saqueando as casas. Isto é falta de amor ao próximo. Isso é falta de Deus no coração, de respeito, de caráter. Eu acabei de assistir uma matéria onde a polícia pegou pessoas roubando as casas que estão abandonadas, levando as coisas. Isto é falta de humanidade. Ajude os nossos irmãos gaúchos. Você que não pode ajudar financeiramente, ajude em oração. Mas se você que pode ajudar financeiramente, não fique só orando não. Tem que ter ação, oração. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, não importa se você vai voltar daqui para frente da direita ou da esquerda. O que importa é você respeitar quem não votou no seu candidato. E é assim que funciona, senão vai virar essa guerra civil, esse ódio entre um estado e outro. Isto não pode acontecer. E o sistema está vendo isso. E vai acabar com essa festa, com essa baderna, essa bagunça. Hoje você tem o privilégio de fazer vídeo, mas eu te garanto que isso vai acabar devido a isso aí, porque nós não soubemos aproveitar esse privilégio que nós temos de trazer uma mensagem de amor ao próximo, ajudar. Então, o que eu achei absurdo, ver pessoas oportunistas saqueando as casas. Então, que nós possamos amar o nosso próximo e não perder o amor ao nosso próximo por causa de política, por causa de religião. Isto é sinal da volta do Salvador. Louvado e agradecido seja Deus. Então, foi uma eleição de muito fake news, de discurso de ódio, dizendo, e o povo ficou com medo. O ódio dos nossos irmãos gaúchos na época pelos nordestinos foi porque esse cara com medo, eles acreditaram nos fake news, que o Lula ia acabar com o Brasil, ia deixar uma Venezuela, ia faltar alimento nos supermercados. Eu acredito que pode, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, da barragem que rompeu, que engoliu quase a cidade, eu acredito que nas prateleiras vai aumentar o preço do arroz, do feijão, de muitas coisas, devido a essas enchentes, porque cada estado manda alguma coisa para outro estado. Você está entendendo? É devido a essa tragédia que houve, pode acontecer isso, dos alimentos aumentarem. Então você que tem condição, já começa a se abastecer. E se lembra também de mandar cesta básica para o seu vizinho, para alguém que está precisando, alguém da sua família. Se tem alguém da sua família precisando, comece logo pela família. Se não tem ninguém da família precisando, aí vai pela vizinhança, para onde Deus revelar. Louvado e agradecido seja Deus. Agora o que me chama a atenção, que aqui no Brasil não é a primeira vez
Não é a primeira vez que uma barragem se rompe, que acontece isso. Porque será que o sistema não paga uma pessoa fiscal para ficar só comendo e dormindo? Que mesmo que faça isso, mas que seja responsável para toda semana, todo dia, estar olhando como é que está a situação da barragem. Por que será que não faz isso? É para não pagar um salário bom e tem que pagar um dinheiro bom para uma pessoa competente ficar monitorando a situação da barragem. Por que será que acontece isso nas barragens? Será que nós não temos tecnologia evoluída para evitar essas coisas? Aí está aí famílias destruídas, mortas, crianças, animais, sonhos destruídos por causa de uma incompetência, de um planejamento, onde deveria ter um fiscal fiscalizando essas barragens do Brasil e do mundo, porque a água é vida. E o que nós vemos em muitas barragens aqui no Brasil é que em final de semana, em feriado, tá lá as pessoas bebendo, tomando banho, fazendo trilha na barragem, muito nas suas motos fazendo trilha. Isso é um perigo, não existe fiscalização. Muitas barragens não existe fiscalização, não existe uma segurança para evitar essas coisas. Não é a primeira barragem que acontece isso. Isto não pode acontecer. Tem que haver uma fiscalização nas barragens, porque é de lá que vem a nossa vida, a nossa água. A água é vida. Agora imagine lá no Rio Grande do Sul agora, para recuperar tudo isso, principalmente a barragem chegar ao tanto de água que tinha. Então cabe aos órgãos competentes levar mais a sério esta situação das barragens, não ter fiscalização, não ter alguém vigiando, alguém cuidando. Eu até acredito que algumas barragens aí tem, mas eu já conheço barragem aqui, eu sei que eu já presenciei, todo mundo sabe, que serve até. Então é isso. Estas coisas não podem acontecer no Brasil. As nossas barragens têm que ser protegidas, cuidadas. Não pode acontecer essas coisas de barragem romperem com tanta tecnologia que nós temos, acontecendo essas coisas. Porque muitas vezes não quer pagar um salário bom para o fiscal. Aí dá isso aí as famílias pagando, sofrendo. Então, meus queridos, esse é o tema deste vídeo aí, onde essa política de 2022 trouxe divisão entre os povos, divisão entre os estados, Rio Grande do Sul com o nordestino, e aí vai, divisão nas famílias, irmão contra irmão, porque um votou na direita, outro na esquerda. Isso não existe não, gente. Jesus está votando e você se embaraçando com política. A esquerda e a direita não falam o que quer, não. O presidente que for eleito, se ele é da direita ou da esquerda, não é ele que fala o que quer, não. Quem manda no nosso Brasil é o sistema, é os Illuminati. É quem manda, o presidente não fala o que quer, não. É a ONU que decide. E o sistema político está preparando o mundo para o anticristo, e acorda que o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Aí você vai ficar matando e brigando por causa de política. Eu louvo a Deus que ainda existe um povo na terra que não se envolve em política, que são os testemunhos de Jeová. Eu vou a minha reverência a eles, né? Que a gente diz que é seita e está dando mais exemplo do que nós quer ser tão certinho e santão, né? Eu costumo dizer que nas seitas tem sempre o pingo da verdade. E eu, Josias Dias, sou contra pastor querer ser político, querer ser deputado, querer ser senador. Eu sou contra pastor querendo ser político, mas eu sou a favor do político querer ser cristão. E as grandes heresias de pastor querer entrar em política é o Velho Testamento, porque se você quiser pregar heresia, você só vai conseguir usando o Velho Testamento. Ah, José foi governador do Egito, então o crente tem que ser também, o pastor pode ser, é sempre heresia pregada no Velho Testamento, porque no Novo Testamento
No Evangelho da Graça você não vai ter condição de pregar heresia. Não vai. Não vai. Eu duvido você me mostrar a base bíblica no Novo Testamento para um cristão ser político. Você vai achar um político ser cristão. É diferente. Agora, no Velho Testamento, você vai conseguir fazer heresia, doutrina de herege, dizendo que você pode ter mais de uma mulher, com base no Velho Testamento. Então, todas as heresias, esse negócio de pastor dizer que pode entrar na política usando, porque José, como exemplo, foi governador do Egito. Mas você não consegue fazer heresia baseada no Novo Testamento do Evangelho da Graça. Então, meu irmão, a fé não é de todos. Fica na paz, fica na bênção. Se você não gostou desse vídeo, me perdoa em nome de Jesus. Se você acha que eu preguei alguma mentira, se você acha que eu preguei alguma heresia, fica com a Bíblia e me perdoa em nome de Jesus. Fica com ela, porque somente ela nos garante a vida eterna. Eu, neste vídeo, não botem na minha boca aquilo que eu não falei. Eu não falei nesse vídeo aqui, eu não fui aqui um defensor da esquerda nem da direita, de Lula nem de Bolsonaro. Eu aqui nesse vídeo, o meu propósito é ser defensor da palavra de Deus, do Evangelho da Graça. Eu não prego placa de congregação. Eu prego o dono da congregação. E Deus, nesses últimos dias, vai usar e está usando os sinais, porque os homens que ele chamou estão dando lugar ao espírito do engano, estão pregando o evangelho dinheirista, estão pregando o evangelho de fariseu, não todos, mas muitos. Aí Deus vai usar as pedras, os sinais. Se você não deixar Deus lhe usar, se você não parar de estar mentindo, de pregar dízimo, Deus vai deixar de te usar e vai usar as pedras e está usando os sinais. Fica na paz, fica na bênção e até o arrebatamento em nome de Jesus. Compartilha, se inscreve nesse canal para a glória de Deus.